Olá pessoal, graça e paz. Começa agora mais um programa UP, Altos Papos, o programa do Ministério Jovem Geral que tem por tema, por ideia, né, conversarmos sobre assuntos do dia a dia, sobre questões que são importantes para a juventude, para os adolescentes, né? E a gente está muito feliz com a tua presença aqui, já deixa aí o seu like, já compartilha com os amigos, tá bom? No programa de hoje a gente vai bater um papo sobre estratégias de missão. Nós que somos líderes, né, e você que nos acompanha aí e que é líder, fica às vezes queimando a cabeça, queimando, né, a cuca aí, pensando em estratégias de como fazer para agregar jovens, trazer a juventude para a igreja, né, fortalecer a juventude que já está na igreja. Então é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Fica ligado com a gente. Muito bem, pessoal, a gente começa o programa de hoje e eu já vou imediatamente apresentar os convidados. Está aqui o Gabs, o nosso parceiro de Ministério Jovem Geral, parceiro de Ministério Jovem Regional, parceiro de comunicação, enfim, o nosso parceiro está aqui. Diga um oi aí para a galera, Gabs. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, vamos entregar um conteúdo aí para vocês. Legal. Temos também a grata satisfação de ter com a gente aqui um jovem casal que são líderes da igreja do Jardim Aeroporto, em Campinas, e eles vão bater um papo com a gente sobre essas estratégias que eles estão aplicando lá. Você vai ficar ligadinho aí, vai ficar bem interessado no que eles vão trazer pra gente. Tá aqui o David, dá um oi pra galera aí, David. Fala pessoal, tudo bem? Locutor. Prazer, sou o David. Voz de locutor, hein? Eita. A gente tenta, né? Isso. Muito feliz de estar aqui, hoje o papo vai render. Legal. E temos também a Andressa. Diga um oi pra galera aí, Andressa. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Andressa, né? Como ele acabou de falar, a gente faz parte lá da igreja de Aeroporto. E vamos lá, né? Bater esse papo aí, que seja algo interessante, que a gente possa trocar bastante experiências. Muito bom. É isso aí. Uma conversa com o Gabs, a gente falava sobre essas dificuldades que a gente tem, né? De levantar estratégias, né? Montar planos para que a gente consiga cumprir a missão que Deus nos deu. Que a missão qual é? É fortalecer a juventude que nós já temos, né? Claro, os membros, né? Estamos falando de juventude porque é a nossa área, né? Mas os membros em geral e também agregar novos jovens, trazer novos jovens para a igreja, né? Pessoas que não conhecem, pessoas trazer essa juventude que não conhece a Cristo, trazer eles para perto de Cristo. E aí ele falou assim, ó, tem um plano, tem uma estratégia lá na igreja do Jardim. Além do plano de salvação. Além do plano de salvação, tem um plano que também é de salvação, né? Exatamente. Mas que começou agora e tá começando a dar fruto, a dar resultado, né? Uma estratégia muito bem elaborada por vocês lá, e a gente quer entender um pouquinho isso e conversar um pouquinho sobre isso. Então, quem que pode começar a falar pra gente? Pode ser você, David? Pode ser. Diga pra gente, assim, qual que é a ideia, assim, inicial, a grosso modo, depois a gente entra em etapa por etapa desse projeto, tá bom? Show. Essa estrutura que a gente montou lá na igreja parte do pressuposto do quê? Tipo assim, a gente tá na igreja, eu nasci e cresci na Adventista, entendeu? E de lá pra cá, dos meus 25 anos... Novinho, hein? 25 anos. Meu Deus do céu. Eu tenho uns 15 a mais. Quase nos 30 já. A gente percebeu que um déficit assim de por que a nossa igreja não cresce em relação às jovens e os jovens que estão na nossa igreja, assim que dá uma certa idade, uma independência, sai da igreja, entendeu? Aí foi só lá na igreja do Jardim Aeroporto que acontece isso, hein, gente? Ninguém vai se identificar nessa história. E você que tá ouvindo, assistindo aí, tá? É só nessa igreja aqui que tá acontecendo isso, nas outras não, né? Cada um tem o seu chamado. Desculpa te cortar, mas vai lá. Só pra não perder a... E a gente vai percebendo isso, vendo essa carência, eu e a Andressa começou a se questionar, tipo assim, o que a gente tem que fazer pra poder minimizar ou até sanar essa dificuldade, entendeu?
E aí foi onde a gente sentou, fez toda a pesquisa de campo e chegou no consenso desses 3 passos que a gente vai falar hoje. Isso, André, você quer contribuir nesse sentido? Quero contribuir. Quando a gente sentou também para alinhar, a gente percebeu alguns pontos e como que a gente ia suprir essa carência. Algumas falhas, digamos assim, que Isso. estavam acontecendo. E quando a gente fala isso, gente, não é expor a igreja local lá, né? É geral isso, né? A gente brincou aqui, mas é geral. Sim. A nossa estrutura, a nossa denominação, a gente tem alguns pontos que precisam ser sanados, né? Então aí vocês verificaram isso lá na igreja local. Exato, e aí um dos pontos que a gente mais observou é a questão do discipulado, de que os jovens muitas vezes saem da igreja porque muitas vezes não é acompanhado, né? Outra coisa também é de você estar na igreja porque é uma tradição da família, então, meu pai vai, minha mãe vai, então eu vou também, né? Por obrigação. E também de não ser algo interessante e buscar fora, buscar em outra igreja ou pior, que é quando você se desvia mesmo dos caminhos, né? Então a gente buscou nessa linha de como ser algo atrativo, algo que realmente o jovem comece a conhecer Jesus de verdade e ser discipulado. E aí foi que a gente montou a estrutura. Então, a partir desses pontos falhos que vocês levantaram, vocês começaram, então, a elaborar estratégias para sanar, né? Ou até minimizar ou sanar realmente total, né? E aí, então, começa a contar pra gente agora, assim, o que o Espírito Santo soprou no coração de vocês, né, Gabi? Né? Como que foi isso? O problema a gente já sabe. O problema já tem, né? E o problema a gente já sabe como é que é. Então, como que foi isso, assim? O pastorado estava junto, a liderança estava junto, foi uma coisa de vocês, só pra gente poder entender um pouquinho nesse sentido. Esse planejamento surgiu comigo e com a Andressa, só que a gente teve bastante apoio da parte da liderança da igreja. O Kids, a Tamis com o Gabs. Esse cara aqui apoiou? Nem todo a camiseta. Só pra entender, né? Abraçou, porque senão já ia cortar o programa aqui e ele já saía. Tira eu da conversa. Porque, tipo assim, não tem como ser uma coisa, um movimento ser sozinho. Específico, tem que né? ter apoio da igreja, entendeu? Porque o bem é pra causa, tipo assim, a causa é pro bem da igreja. Perfeito. Não é só só os adolescentes, só os jovens, entendeu? Então, tipo assim, atingir um tem que atingir todos. Então, por exemplo, não adianta nada a gente estar com os jovens caminhando, fortalecidos e tal, e a igreja restante não tá pronta para receber essa nova estratégia, né? É a visão de ministério, né? Um serve o outro, né? Cada um da sua... Não tem mais o segmento, né, Gabi? Não tem. Porque se eles falassem assim, só a gente vai seguir aqui, eles não dariam abertura para outros ministérios que acabaram se envolvendo na causa. Então a gente teve alguns processos que teve apoio do Ministério de Música, por exemplo. Que se eles falassem, né? A gente pensou, né? Vamos fazer só com jovens. Mas a gente tem um ministério para servir a igreja, para servir os ministérios. Então, isso acabou trazendo mais engajamento ainda para a proposta, né? Para o projeto. Então, a liderança apoiou. E aí vocês elaboraram esse projeto. Isso. Tipo assim, no projeto em si, era mais para poder cuidar dos de dentro primeiro. Porque, tipo assim, não tem como você trazer as pessoas de fora, sendo que sua estrutura ainda não está montada. Porque é igual eu sempre converso com a Andressa. Pessoas frias esfriam pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas curadas cura pessoas. Entendeu? Que legal essa visão. Aí a gente partiu dessa ideia. Então, como que a gente vai... Tem muita visão, tipo assim, eu vou fazer missão, eu vou ir pra fora, vou trazer pessoas pra minha igreja. Só que, parando pra pensar, a minha igreja tá preparada pra receber essas pessoas? Entendeu? A gente tá vivendo num mundo hoje que tá na modernidade. Então, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que é nova convertida, não tem o costume de usar calça, gosta de usar boné, gosta de fazer tatuagem, corrente. Só que o Espírito Santo está transformando ela. Ela está tendo a transformação. Para pensar, se a gente trouxesse essa pessoa para nossa igreja hoje, ela ia se sentir acolhida? Ou ela ia se sentir julgada? Entendeu? Foi todo esse trabalho que a gente pensou antes, para depois fazer a parte missional de trazer as pessoas. Primeiro cuidar dos de dentro. Quanto tempo, Andressa, vocês ficaram nessa elaboração, assim, nesse planejamento para trazer um projeto, assim? Quanto tempo durou? Você tem ideia disso, não? Faz um tempo já. Antes da gente aceitar o convite de ficar líder, né, lá dos adolescentes, a gente fez alguns cursos, a gente fez Jocum, a gente fez alguns treinamentos, viagens missionárias. E a gente aprendeu, pegou muita bagagem, muita coisa. E aí eu falei pro André, até a gente conversou com o pastor Fernando, que é o que fica lá na igreja. E a gente falou assim, poxa, mas a gente estudou tanto, a gente precisa colocar em prática. Então a gente pegou tudo isso que a gente aprendeu nesses anos,
uns 3 anos atrás, mais ou menos, e agora a gente tá colocando tudo em prática. Que legal. Então já era um projeto que Deus já tinha colocado faz um tempo no nosso coração. Isso é bem legal, né, de entender isso, porque assim, o negócio é tão bom que não pode ser só para mim, né? É como é o evangelho, né? Jesus é tão bom para mim que não posso deixar ele só comigo, né? Eu preciso apresentar ele para outras pessoas. E aí a missão, na verdade, é essa, né? Então, mais ou menos 3 anos, vocês já vinham ardendo no coração de vocês essa ideia de fazer alguma coisa para tentar sanar essas dificuldades que vocês elencaram antes, né? Que legal. E aí, então, começa a contar pra gente o que o Espírito Santo soprou realmente, assim, qual que é, na prática, o que acontece, assim, né? Vocês falaram pra gente que são 3 etapas, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pela primeira etapa, assim. O que vislumbrou o projeto nessa primeira etapa? A primeira etapa na verdade, a estrutura. São as 3 etapas, que é o Connect, que é a nossa célula, ou conhecido como PG ou célula, grupo, depende da região que você nos acompanha aí, né? Isso. O Intense e o Meet. É tudo em inglês esse negócio, tudo né? em inglês. O Espírito Santo soprou tudo em inglês pra O eles. inglês né? mesmo ali. Não tão estranhas, mas... Então tá, Connect, vamos lá, Connect. Intense e o Meet. Isso. Ok, São então esses vamos 3 pilares. começar ali, o Connect. O que é o Connect? Explica pra gente. O Connect é uma célula que a gente faz, que é um encontro, onde a gente se encontra para poder debater assuntos do dia a dia dos adolescentes e dos jovens, tudo que eles estão passando, entendeu? Mas não com uma visão assim de eu sou o professor, eu vou te ensinar, mas na função de amigo. Bate-papo, de discipulado, de mostrar, tipo assim, eu passei por isso, você também vai passar por isso, mas você vai vencer. Então, os jovens hoje em dia, parando para pensar assim, do que a gente observa lá, eles têm muitas crises emocionais, mas não compartilha isso com as pessoas, seja com pais, seja com pessoas mais velhas. Eles guardam para eles. E quando eles guardam para eles, acaba sufocando, e aí é onde que tem as crises que sai da igreja, tem a crise de identidade, não se sente amado, e acaba desviando pro mundo. Na célula, a gente traz esse ambiente onde vira uma rede de apoio, onde vira uma conexão. Então, você por tem isso Connect. Isso, por isso Connect. Entendeu? Então, você tem um problema, por exemplo, hoje em dia, vamos colocar um exemplo lá, a falta de emprego. Não estão tendo emprego lá. Só que, por exemplo, eu não tenho emprego, ela não tem emprego. O que a gente vai fazer? A gente vai guardar essa angústia pra gente? Não, a gente vai expor pros nossos amigos ali da célula e junto a gente vai encontrar uma solução. Seja uma campanha de oração, seja entregar currículo, ou na parte sentimental. Vamos supor, tinha gente lá que estava passando por ansiedade. A gente perguntou, quem está passando por crise de ansiedade aqui? Todo mundo levantou a mão. E foi uma das células mais fortes que a gente teve lá. Que todo mundo começou a chorar, porque, tipo assim, todo mundo percebeu que... Tava todo mundo no mesmo barco. Tava todo mundo no mesmo barco. Então, ali, essa conexão não é uma conexão onde tem um distante do outro. É uma conexão onde todo mundo coloca a sua vulnerabilidade ali. E David, só explica pra gente. Então, nesse primeiro momento, era pra galera da igreja mesmo. Era pra galera da igreja. Certo. Então, assim, a grosso modo, bem a grosso modo mesmo, é um pequeno grupo, é uma célula com pessoas, com jovens da igreja, que se reúnem em casa de tempos em tempos para tratar um assunto do cotidiano. Né? A ideia inicial era essa. Isso. Né? Tá. E aí começou a funcionar. Começou a fortalecer a juventude ali da igreja. Começou a ficar tão interessante que eles mesmos acabaram falando assim, nossa, tá tão legal que eu vou trazer um amigo. Entendeu? Olha aí, ó. Então, tipo assim, o primeiro contato que eles tiveram com a igreja não foi no templo físico. Foi esses amigos. Tipo assim, não foi com o templo físico. Vamos levar você na igreja lá pra conhecer a nossa igreja. Não. Através, tipo assim, da vida daquelas pessoas que estavam lá, eles têm amigo, então através da vida deles, eles conheceram Jesus. Primeiro contato com Jesus, Então foi uma ação natural, lógico que não é natural, né? É sobrenatural, é o Espírito Santo fazendo isso, mas assim, a coisa foi tomando um caminho que eles mesmos entenderam assim, olha, isso aqui tá tão legal que eu preciso trazer alguém que tá sofrendo a mesma coisa que eu tô sofrendo e não é aqui da igreja. Exato. E eles começaram a puxar esse pessoal. E aí começou a vir gente de fora. Bem gente fora. Gente que a gente nem imaginava. E aí na prática, como que funcionou isso? Assim? Porque daí isso tomou um volume de pessoas. Vocês continuaram fazendo um encontro só? Dividiram? Como que ficou isso? A princípio tá sendo quinzenal.
Porque Quinzenal. tá recente ainda esse projeto, entendeu? Então, era para ser um projeto piloto, só que tomou uma proporção gigantesca. Assim, Deu que a tão gente- certo. Deu tão certo que a gente tá, tipo assim, falando, meu Deus, qual que vai ser os próximos passos? Então, tipo assim, o próximo passo é o quê? Capacitação. Capacitar próximas pessoas que vão ser as próximas pessoas que vão abrir outra... Espalhar essa Isso, célula. multiplicar. Espalhar, Entendeu? espalhar não ficar ali pequeno grupo. só na concentração, mas multiplicar, entendeu? Então, essa... Ô, Andressa, e nesses encontros, assim, iam só vocês de líderes, iam outros líderes, e algum pastor junto, só pra gente tentar entender direitinho esse projeto? Nesse início, eu e o Dave, Só vocês dois? líderes mesmo, aham. e aí a gente tem a rede de apoio. Não, o apoio existia, né? Mas no encontro mesmo lá, só vocês. Até porque, eu não sei, talvez alguém que esteja me assistindo aí pode até achar que não seja muito real o que eu vou falar, né? Mas me parece que nas casas, assim, a presença de um líder maior, assim, parece que dá um bloqueio, né? Me parece, talvez talvez seja a impressão, né? Porque daí não é mais aquela coisa tão informal, tão de brother, tão de parceiro aqui. Não, agora, opa, peraí, o pastorzão tá aqui na área, né? Então, me parece que existe um certo bloqueio, né? Não estou dizendo que os pastores não devem participar de IPG, células, não é isso que eu estou falando. Mas nesse caso específico aqui, como a ideia era os jovens se abrirem, né? Expor as suas dificuldades, as suas lutas, acho que funcionou melhor com vocês ali, como essa figura de líderes. É isso, Gabs? Então, é uma visão até abrangendo para outros ministérios e outras experiências dentro da igreja. A gente tem conversado com um pastor que essa condição que a gente tem dado para os líderes, porque se a pessoa é líder, é uma pessoa que a gente confia, acredita e ela representa ali a nossa igreja. Então, essa confiança que a gente tem passado para os líderes tem trazido um resultado muito positivo para a igreja. Porque a gente entende que o pastor ele não vai ser excelente em todas as áreas, né? Ele vai ter a sua... E não dá conta também, não né? dá conta. A gente entende que o pastor ele vai precisar desse apoio dos líderes. A partir do momento que ele confia isso, essas pessoas elas têm tido acesso mais rápido e objetivo em outras pessoas da igreja. Pessoas que o pastor como líder não consegue chegar, não tem espaço, não tem esse momento mais talvez um jovem apropriado. desse aí, Exatamente. ele não se abriria para o pastor, Exatamente. digamos assim, né? Eu tô com esse sentimento A gente consegue essa ansiedade, depois essa trazer isso pro pastor Claro, e escalar isso dentro da claro, necessidade. claro. Mas a gente tem vários casos hoje na nossa igreja que são pessoas que a gente está conseguindo alcançar e pro reino. Não é nada pessoal, é pro reino. A gente está alcançando as pessoas para servir no reino. Que a gente, como líder, pastor, às vezes não consegue chegar nessa pessoa, mas o nosso líder de ministério, ele consegue alcança. trazer essa pessoa, consegue alcançar. Então isso tem sido muito positivo, um movimento muito legal essa interessante. visão, porque durante muito tempo a gente achou assim, tudo era responsabilidade do pastor. Isso, né? trazer uma sobrecarga, E a né? visão ministerial, ela abre essa ideia, né? De que, não, todos nós temos as nossas responsabilidades, né? E aí dividimos as cargas, né? Perfeito. E claro, se tiver alguma situação lá que você, opa, peraí, isso aqui é uma situação pastoral, preciso levar e tal, né? Tratar mais profundamente com o pastor e tudo mais. Mas como eles olham para vocês e veem em vocês uma referência e assim, no mesmo patamar, vamos assim dizer, eles acabam se sentindo mais à vontade, pelo menos é o que eu imagino, né? Se sentindo mais à vontade de compartilhar, de trazer, de falar e até de trazer alguém de fora, né? É isso então, Andressa. Então começou a vir gente de fora. E aí vocês falaram assim, puxa vida, a coisa tá tomando uma proporção maior. Exato, aí foi o que o David falou. Agora a gente quer capacitar alguém para poder multiplicar, né? Esse é o reino, né? Se não tem crescimento, se não tem essas mudanças, não tem o porquê, né? E aí é o que eu converso muito com o David também, essa parte que a gente tem vivido bastante, é que o evangelho é o mesmo, mas a forma que a gente aborda, ela precisa ser diferente. E é o que a gente está trazendo nessas propostas, nessas estruturas, né? Entendi. Legal isso também, né? Porque às vezes a gente acha que falar de uma forma diferente é distorcer a palavra, é mudar a doutrina. Não é, né? É a forma como você leva Jesus para essa pessoa. Né? É a forma como você apresenta o evangelho para essa pessoa.
talvez na linguagem igrejeira, essa pessoa, a gente não consegue atingir essa pessoa, né? Ela não vai ter essa sensibilidade. Claro, a gente está falando aqui de ações naturais, mas tem ação sobrenatural do Espírito Santo que, claro, se a pessoa ouvir e for o momento ali de aceitar e receber Jesus, o Espírito Santo vai agir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da questão das nossas estratégias humanas aqui, né? A gente precisa olhar e perceber assim, puxa, como que eu atinjo aquela pessoa? É tipo Jesus, né? Como que eu vou atingir o pescador? Vou falar de peixe com o cara. Como que eu vou falar com a mulher que tá pegando água? Vou falar de água com ela. Sim. Entendeu? É essa a ideia, assim. Então não é distorcer o evangelho, mas é apresentar o evangelho de uma forma que essa juventude entenda. E abrir a visão, né? Porque às vezes a gente tá tentando o mesmo caminho há anos e ele parou de dar resultado. Aquela questão de o que o David falou, a gente já não tá mais numa condição de esperar os filhos dos crentes permanecerem com a gente e continuarem um processo aí de geração em geração. A gente tá precisando reconstruir algo ali. E a gente já conversou em outros programas que a gente acabou perdendo a mão numa geração que tá carente hoje, né? Foi exatamente quando eles chegaram com essa proposta que a gente tinha o nosso o Promessa Kids lá, onde ele faz toda a parte de ministração para as crianças, para a idade mais nova ali no reino, né? Só que aí os adolescentes, né, e os jovens, a gente ficou numa carência de que eu não te ofereci isso anos atrás, eu não tinha essa visão e Deus quis desse jeito, né, ou permitiu desse jeito, mas hoje eu preciso trazer e resgatar vocês. Então a gente começou a trabalhar nesses pilares, né, e já tem mais 2 ainda para apresentar, que vai fechar essa ideia de como a gente está condicionando hoje a oportunidade deles, né, dentro do reino. Muito legal. Bom, então o primeiro pilar, Connect, né, fechamos aí. E aí vem o segundo pilar. Então, Andressa, fala para nós do segundo pilar. O que é, em que consiste o Intense? É isso mesmo? É intenso. Então, vamos lá. O Intense, a proposta, o nome já diz, né? Intenso. Então, a gente pensa assim, eu não quero que seja mais um culto, mais uma programação, e sim um encontro com Deus. Então, a gente pensou muito, orou muito, né? E foi quando Deus deu essa inspiração, essa proposta pra gente. De ser um culto, onde vai ser um encontro com Deus, onde os jovens, os adolescentes, todo mundo ali em geral, pode ter uma liberdade de adoração. Você não olhar, mas será que alguém tá me julgando porque eu tô com as mãos levantadas? De você realmente ter aquele momento, você e Deus, e começar a criar laços ali com Deus, de relacionamento, enfim. Então, o Intense vou de novo falar aqui, né? A grosso modo, é um culto jovem, que acontece de quanto em quanto tempo? E um mês, a princípio. Uma vez por mês. E é um culto num formato diferente daí, né? Na linguagem dos jovens, do jeito dos jovens, na pegada dos jovens. E aí, assim, eu imagino que os louvores são numa outra pegada, a ministração, né, da palavra numa linguagem mais acessível para eles, é isso mesmo? Isso, nesse formato. E aí essa galera que tá no Connect vem pro Intense daí? Vem pro Intense. Foi toda a construção que foi feita na célula, o primeiro contato assim com a igreja, com o culto, foi na célula. Então, ninguém sabe, vamos supor, colocar um exemplo aqui, ninguém sabe que existe o Intense. Tá todo mundo vindo porque achou a célula interessante, achou aquele momento interessante. E aí, depois chega a proposta do Intense. Aí, todo mundo fala, nossa, se a célula tá legal desse jeito, imagina o Intense. Aí vem todo mundo pro Intense. E pra quem não tá no meio evangélico, né, ou talvez até de outras denominações, você não tá chamando ele pra um culto que ele já vai caracterizar como culto de igreja evangélica. Então, cara, é o Intense. É lá que a gente vai ter esse encontro com Deus. Você não tá vendendo ali uma proposta além disso, né? Então é bem objetivo e é bem a dinâmica, a liturgia, né? Vamos dizer assim. Então, eu até ia perguntar da liturgia, exatamente, em que consiste. Para alcançar mesmo o público, a pessoa, o jovem. É basicamente louvor e palavra. Louvor e palavra, exatamente. Uma ministração ali, né, que vai trazer uma celebração, né? Vai trazer uma adoração, vai potencializar aquilo, né? A gente vai escalando ali uma linguagem de louvores, construindo, né, louvores que vão trazendo um momento de adoração. Então, a pessoa está distante, a gente vai ministrar um louvor para trazer essa pessoa para conhecer, se aproximar de Jesus ou conhecer Jesus, né? Não adianta eu falar assim, vem cá aqui, vamos cantar sobre cura, e a pessoa não tem um relacionamento com Jesus, né?
tudo bem que através da cura também vai trazer esse relacionamento, mas são coisas que a gente foi construindo nessa proposta de louvores para ser então até a escolha do, digamos assim, do repertório ele é trabalhado, ele é pensado para que atinja esse público aí. É isso mesmo. Isso mesmo. Entendi. Legal. Então, o Intense se baseia nisso. Uma vez por mês, essa galera se reúne para celebrar a Deus da forma deles, do jeito... Isso acontece dentro da igreja mesmo. Exatamente. Não é num salão, não é... sábado à noite. É um sábado à noite dentro da igreja. Ok. Então, são os 2 pilares que a gente trabalhou até agora. E aí nós temos um terceiro pilar. É isso, David? Qual que é o terceiro pilar? Que é o Meet, que é o encontro, reunião ali que a gente faz. Então, a pessoa... Vamos colocar um novo convertido. Entrou, conheceu a célula, participou do Intense, sentiu e falou assim, não, gostei. Gostei, quero isso pra mim. Que eu quero pra mim. E aí ele vai querer aprender mais sobre quem é Jesus. Aí entra o Meet, que é a nossa escola bíblica, digamos assim, né? No sábado de manhã. E aí é onde a gente faz todo o aprofundamento bíblico. Entendeu? Na parte para ele aprender mais sobre Jesus. Nessa parte. Tipo assim, os termos mais complexos sobre doutrina, sobre... Esse dia a gente teve uma fala sobre sábado, né? Até gerou uma dúvida entre eles, né? Como seria? E a gente até chamou um pastor da igreja para vir ministrar a aula. Legal. Então a gente começa essa rede ministerial vai abrindo, vai conduzindo isso. Tá, né? Então o Meet ele acontece todo sábado, daí? Todo sábado. Todo sábado. Na hora da escola bíblica convencional da igreja, tem a escola bíblica online. Não, é presencial. É presencial mesmo. O pessoal vai lá e participa, tem uma sala específica lá para bem pintada, né? Com nosso pintor desenhista. Tá chique. Grafitada lá, o cara faz top. O cara é multiuso aí. Tava lá com cara de choro no banco um dia, ele falou, vem cá, vamos fazer um negócio aqui. Eu tô lembrando aqui que o interessante é, tipo assim, a gente teve essa proposta porque realmente a gente precisava de pessoas ali pra liderar essa parte do Meet, né? Tudo começou com uma virada de ano e a gente falou, olha, tá com espaço aqui, né? E a Tamis, né, que já fez um programa aqui com a gente, é líder lá da parte infantil da igreja, chamou eles e falou assim, olha, eu tenho essa carência, vamos trabalhar com isso? E aí eles aceitaram, só que Deus já vinha trabalhando no coração deles de outras áreas que eram carentes e como alcançar as pessoas. E aí vem o sobrenatural de Deus, porque a gente, nossa, é lindo ouvir falar. Claro. Eu tenho condições? Não tenho condições de fazer, não tenho condições de acompanhar, não tenho condições de ir aonde eles estão indo. Se eu achasse que eu fosse capaz de fazer isso, simplesmente o trabalho não ia acontecer. Se o pastor achasse que ele fosse capaz de, não estou falando que ele não tem capacidade, mas de dedicar tempo a criar uma célula para os jovens, a pensar num culto para os jovens, na linguagem dos jovens? Não teria, gente. Porque não dá para ser bom em tudo, não dá para pegar e fazer tudo. E aí você vê, olha, essa é a proposta. E eles até perguntaram, mas e o quanto que a gente pode trabalhar? O que vocês precisarem. Aonde vocês estiverem aqui, vocês têm liberdade. E aí começou a surgir um projeto maior e o alcance maior disso, entendeu? Então é algo que Deus aí agiu da maneira dele, né? É muito legal de ouvir isso e saber que isso tá dando certo, que tá dando fruto, né? E ver assim, ó, você que está nos assistindo, nos acompanhando, fala assim, puxa, mas eu posso fazer isso aqui na minha igreja, porque não tem nada assim, sobrenatural, né? Fora a ação do Espírito Santo, né? Mas assim, vocês não fizeram nada monstruoso, gigantesco, nada, sabe, assim, além daquela normalidade, digamos assim. Vocês se prepararam e direcionaram os momentos para essa juventude, né? E eu acho que essa é a grande sacada, porque o evangelho é simples. O cristianismo é simples, Jesus é simples, né? A gente não precisa fazer uma estrutura, não é isso, né? É no dia a dia, é no convívio, e aí o Espírito Santo vai acrescentando, vai dando forças, vai orientando vocês. O Meet são vocês que passam mesmo, normalmente?
Somos em 3. Eu, ela e o Renatinho, que ajuda a gente também lá na parte. Certo. E aí quando tem algum assunto um pouco mais profundo, que nem o Gabs citou aqui, de repente vocês pedem ajuda daí. Porque a gente consegue falar esse assunto, só que não é com a mesma intensidade do que um pastor vai falar, entendeu? Aí eles já vão olhar o pastor como figura de autoridade ali e falar, realmente vai absorver melhor. Legal, é isso. E tá dando fruto. Tá dando fruto, graças Vocês a Deus. estão felizes com o projeto. Felizes com o resultado. A igreja está feliz com o projeto. Graças a Deus, tá. Eu acho que Jesus também deve estar feliz com o projeto, né? Resgatando, né, muitas pessoas que a gente não tinha alcance nelas, né? Pessoas que às vezes estavam dentro da igreja e estavam meio que... Alguns bem intencionados, mas a gente também não conseguia colocar eles para servir, né? E, gente, se tá na igreja e não tá para servir... essa geração ela tem que estar conectada, né? Essas gerações... A gente acompanhou uma plantação de um outro ministério e eles falaram assim, olha, em 6 meses, se eu olhar pro membro da igreja e ele não tá exercendo nada, eu chego e vou conversar com ele e falar, oi, e aí? Pra onde a gente vai? Porque, gente, não é cômodo. O evangelho não é comodismo. Né? Exatamente. Banco, lá, né? E a gente tem uma coisa muito interessante que a gente nunca vai se conformar. A gente não vai falar assim, tá bom agora, vamos tá aqui, tá ótimo. Não, a gente vai ter 2 intensos. A gente vai abrir quantas células? Porque se a gente não for por esse caminho, a nossa igreja vai continuar sempre... Achou que, já fizemos até aqui, tá ótimo. Exatamente, cara. É o que eu falo pro David. Essa estrutura não é a curto prazo, é a longo prazo, né? Não é, ela não tem data pra terminar, né? Não, a gente começou em fevereiro, né? Sim. Fevereiro, e a gente tá em abril. Eu falo, mas a gente já teve... tantas experiências, tá vendo muito mover de Deus. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Então a gente vê o quanto que Deus, ele tem prazer nisso, entendeu? É isso, é sobre... viver fora das 4 paredes também. E se disponibilizar também, né? Ser intencional. A gente fala, né? Eles têm que dedicar tempo a mais pra isso. Não é uma coisa assim, chega no sábado de manhã, o que eu vou fazer hoje? Cara, é a semana inteira trabalhando em função disso. Né? E você falou uma coisa, a gente até pensa assim, não é questão de quantidade, é a qualidade, né? A gente já teve uma fase muito boa lá no aeroporto de fazer evento jovem, era culto jovem, tinha um potencial pra isso, mas a gente não tinha profundidade, a gente não conseguia resgatar essas pessoas era um evento, na intimidade, né? Era um evento, e hoje a gente, graças a Deus, tá tendo essa experiência muito boa. Legal. É isso, gente. Puxa vida, que papo gostoso, que gostoso ouvir isso de vocês, né? Um casal jovem que está se dispondo. E um mais velhinho. Obrigado. E um aqui que nem vou falar nada, né? Que está se dispondo a trabalhar para o reino, né? E colocar a vida assim, dessa forma. Então a gente fica muito feliz pela conversa e pelo que o Espírito Santo está fazendo em vocês e através da vida de vocês. Talvez você esteja assistindo aí e fale assim, puxa, mas aqui dá para fazer, aqui não dá. Claro, isso aqui que eles estão conversando aqui é um exemplo e que está funcionando aqui na igreja deles, aqui no Jardim Aeroporto em Campinas. Talvez aí na sua região essa forma não seja a forma mais ideal para você aí, mas assim, busque orientação do Espírito Santo, né? Faça como eles fizeram. Busque Deus, ore a Deus, se entregue a Deus, fale assim, Senhor, onde eu posso ser útil? O que eu posso fazer? Tô vendo geração aqui, tô vendo gente se perder, tô vendo gente sair da igreja, como eles falaram aqui pra gente. E o que eu posso fazer? Deus vai te inspirar, o Espírito Santo vai te mostrar a estratégia. Na igreja deles, essa é a estratégia e está funcionando para a glória de Deus. A gente fica por aqui, agradece muito a presença e o papo aqui com o David, com a Andressa, com o Gabs. Amém. Muito obrigado por você que nos acompanhou aí. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal.